Tem fogo aí, irmãos? Então deixa Deus mover. Abra suas Bíblias, irmãos. Apenas um versículo da palavra de Deus. Pode ficar sentados mesmo. Livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4, apenas o versículo 2. Êxodo, capítulo 4, versículo 2 para a nossa meditação. Estou bem, irmão, estamos na reta final aí, devido ao tratamento, né, da circulação. Agora está sentindo algumas dores quando eu piso, quando eu fico em pé, a perna ainda está um pouco inchada, mas Deus está trabalhando, é batalha travada. Eu creio que a fornalha de fogo ardente dá mais medo do que, né? Mas os homens melhores do que eu tiveram que passar, né? Nós vamos passando, dando glória a Deus e sabendo que o quarto homem está conosco. Êxodo capítulo 4, versículo 2 diz assim: E o Senhor disse-lhe: O que é isso que tem nas tuas mãos? E ele respondeu: Senhor, um cajado. Em algumas versões fala uma vara, né? Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra rica e poderosamente em nossos corações. Nós vemos aqui, irmão, nesse texto, um momento muito importante da vida de Moisés, né? É uma transição, quando ele sai da vida natural e entra na vida espiritual. Ele sai da vida natural e passa a viver o sobrenatural de Deus, né? Um momento complexo e extraordinário na vida desse homem, que até então aqui nada mais era do que um pastor de ovelhas desconhecido, fugido, que não queria nem que muito fizesse menção do nome dele, para ele não ser descoberto, escondidinho ali, trabalhando para o seu sogro Jetro. Mas quando Deus tem plano e quando Deus tem promessa, Deus te acha onde você estiver. Deus, ele te traz aonde você estiver, porque Deus escolheu você, né? E aqui nós vemos a pergunta que Deus faz para Moisés: Moisés, o que você tem na tua mão? Quando ele chegou lá no monte, a sarça ardeu e falou com ele: tira a sandália dos seus pés, que lugar que tu estás descendo. E agora Deus pergunta ele: o que tu tem nas mãos? Ele falou: eu tenho um cajado, né? Um cajado de madeira, algo extremamente simples, né? Que não tinha vantagem, mas vamos meditar, tentar entender um pouco o que significa, né, esse cajado de madeira nas nossas mãos ou nas mãos de Moisés, né? Primeira situação, significava a identidade de Moisés. Qual era a identidade de Moisés? Ele era pastor de ovelha. O cajado era símbolo do seu pastoreado. Ele era identificado, né? A identificação de Moisés pelo seu cajado. Quando via aquele homem ali com aquele cajado, mostrava que ele não era mercador, ele não era lavrador, que ele não era comerciante ou qualquer outra profissão. Com um cajado naquela mão, identificava a sua profissão, que ele era pastor de ovelhas. Então aquele cajado, naquela época, naquele momento, nas mãos de Moisés, significava a identidade dele, né? Então é a primeira situação que nós podemos falar nesta noite. A segunda situação do cajado de Moisés simboliza também o seu sustento, o seu meio de sobrevivência, né? Para se manter, para sustentar ele, sua mulher, seus 2 filhos, né? Eu não sei, talvez com a venda do leite, talvez com a venda do queijo, talvez com a carne, né? Com a lã das ovelhas. E aquele cajado também simbolizava
o sustento, o meio de sobrevivência que Moisés tinha, né? E o cajado também simboliza o seu caráter, a sua liderança, né? A sua influência diante das ovelhas, que era só com o toque do cajado, com o manejo do cajado, que ele dava a sua voz de comando ao seu rebanho, né? Então, conduzia o rebanho de um lado para o outro através do seu cajado. Então era através do cajado que Moisés dava a direção correta para as suas ovelhas. Então quer dizer que o cajado simboliza o caráter de ensinar o bom caminho, né? Era isso que acontecia com Moisés naquele momento. E tudo faz parte. Então, entendemos que na mão de Moisés, Moisés tinha um cajado que representa, né, a sua identidade, que representa o seu sustento e que representa o seu caráter. Amém? E qual é a sua história, irmãos? O que você está vivendo hoje? O que você quer da sua vida hoje? Quais são os seus planos e seus projetos? O que está acontecendo hoje com você? Agora, aqui no verso 20, acontece algo interessante. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou o cajado de Deus na sua mão. Agora vamos ver, vamos relembrar. Deus perguntou a Moisés: o que você tem nas suas mãos? Ele respondeu: um cajado. E Deus quis dizer para Moisés que você também tem nas suas mãos algo. Algo você tem nas suas mãos. E aquele cajado, naquele momento, na vida de Moisés, irmãos, não era coisa boa, né? Não era coisa boa. Deus quis dizer para Moisés: você tem nas mãos todos os seus problemas. Esse cajado aí, que você me apresentou, isso simboliza todos os seus problemas, todos os seus fracassos, todas as suas frustrações, isto é, identidade, sustento e caráter. Era o que Moisés tinha naquele momento, as suas marcas de frustrações. Mas agora ele fala, Deus perguntou: o que você tem na mão? Ele fala: um cajado. Então entrega, joga aí. Então, se você for ver isto, irmãos, farei com que você nunca imaginou o que aconteceu na vida de Moisés. Deus quis dizer para Moisés: na sua mão há uma vara de madeira que é símbolo das suas frustrações, dos seus problemas e das suas mazelas. Mas na minha mão, se você colocar isso tudo que você tem na sua mão, entregar para mim, eu transformo em bênçãos e milagres. Qual é o problema que você tem passado? Qual é a frustração que você tem passado? Qual é o sonho que você não tem realizado? Nesta noite o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: coloque os seus problemas nas mãos do Senhor, porque daí por diante algumas coisas começam a acontecer. O homem Moisés, com um cajado, demonstra toda a sua limitação, no seu caráter, demonstra derrota e vergonha, o modo de viver natural com as mazelas da vida, e o mundo natural sempre quer nos colocar em lugar de derrotado, de fracassado. Sempre vai vir alguém dizer: e você não vai conseguir, não adianta sonhar, e você está sonhando muito alto, você está querendo muito dessas vidas da vida. Sempre vai vir alguém no mundo natural que vai querer te cortar os teus sonhos e os teus pensamentos.
mas você está vivendo nessa sem perspectiva de melhora, está vendo enfermidade, doenças, derrotas, e a vida vai passando, e você na mesma, as coisas não mudam, né? Pois tudo que você tem está no mundo natural. Você confia nas coisas natural, o que tiver de ser. Mas hoje Deus pergunta para você: o que você tem nas suas mãos? Deus quer te transportar do mundo natural para o mundo sobrenatural. Deus quer abrir as portas, Deus quer resolver os seus problemas, Deus quer fazer o impossível, Deus quer mudar a sua história. O que você tem nas mãos que te marca como um perdedor no mundo natural? Entrega hoje nas mãos do Senhor. Aquele filho que não se converte, aquela causa financeira, aquele problema, aquele marido atribulado, começa a colocar, essa causa não é sua, não é, agora começa a colocar nas mãos do Senhor. Entrega hoje nas mãos de Deus e comece a crer no sobrenatural. Há um sobrenatural de Deus. Você vai deixar de viver o natural da sua vida para viver o sobrenatural de Deus na sua história. O sobrenatural de Deus na sua casa, o sobrenatural de Deus no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. A vara na mão de Moisés, ela simboliza fracasso, derrota e vergonha, mas nas mãos de Deus a realidade é outra. As varas nas mãos de Deus, ela engoliu as cobras de Faraó. Ele não precisou de uma ponte para atravessar o Mar Vermelho, ele não teve que cavar uma cisterna para beber água. Ele tocou com um cajado na pedra e a água saiu, a rocha fluiu água. Ele não se preocupou em comprar carne para milhões e milhões de pessoas comerem no deserto. Ele não precisou abrir uma padaria no deserto para fazer pão para o povo. A roupa do povo não se estragou. A roupa do povo não se estragou. Eu posso até brincar aqui com vocês, que as sandálias ficaram 40 anos no deserto. Eu creio que até as sandálias cresceram junto com o pé das crianças. Vocês creem nisso? Nosso Deus é Deus de milagre. Até as sandálias podem ter crescido conforme a criança ia crescendo, porque o nosso Deus, nas mãos de Deus, o impossível acontece. Tudo isso, irmãos, porque Moisés resolveu entregar a sua vara, o seu cajado nas mãos do Senhor, a sua identidade. Ele entregou a sua renda, o seu caráter a Deus, para que Deus pudesse fazer coisas extraordinárias. Vejamos algumas coisas aqui, irmãos. Lá no capítulo 7, nós lemos no capítulo 4, as pragas, aquela vara que era sinal de vergonha, porque Moisés era um príncipe, vivia no luxo do palácio e na riqueza, agora ele estava lá em cima do morro cuidando do rebanho, somente com um cajado na mão. Que diferença! Aquele cajado simbolizava, talvez, na vida natural de Moisés, ele poderia dizer onde é que eu cheguei, o que eu tinha e como eu estou agora. Mas com aquela vara, quando ele entregou nas mãos de Deus, olha só, ele toca nas águas e a água do Egito se torna em sangue. Todo o povo egípcio passando sede e o povo hebreu tendo água. No capítulo 8, ele toca no rio e começa a aparecer rã de todos os lugares, dos brejos, dos lagos, das cisternas, dos poços, tudo se encheram de rã. Depois ele pega a vara, toca no pó da terra e se transformou em piolho e assombraram os egípcios. O cajado na mão do homem só vai fazer lembrar do tempo difícil, do tempo de derrota, mas nas mãos de Deus mostra o sobrenatural de Deus.
E hoje o Espírito Santo está aqui do teu lado para dizer: meu filho, as minhas mãos estão estendidas sobre as suas causas. Entrega essa causa, entrega essa situação, entrega essa peleja, coloca nas minhas mãos, porque eu cuido de você. Eu cuido de você. Quantos podem glorificar a Deus? Então, irmão, se você entregar o que tu tem nas mãos de Deus, Deus vai transformar a sua vida. Mas muitas vezes ficamos agarrados no desânimo, ficamos agarrados na frieza, ficamos agarrados no cansaço, ficamos agarrados na preguiça e não tomamos posição diante de Deus. Deus fala contigo: eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar, mas se posicione comigo. Desde aquele momento que Moisés teve o encontro com Deus, ele mudou a sua situação, ele mudou a sua vida, ele mudou a trajetória. Ele não viveu mais a mesma vida, ele viveu um outro tipo de vida. E é isso que Deus quer, né? Sabe por quê, irmãos? Vivemos neste mundo raso, nesta mediocridade espiritual, porque nós ainda estamos dependendo de nós mesmos ou do meio do mundo natural. Nós confiamos no nosso emprego, nós confiamos na política, nós confiamos nas pessoas, ou confiamos no nosso poder mesmo. Mas hoje Deus te trouxe aqui em Vale da Bênção para te dizer: é tempo de você colocar essas lutas nas mãos de Deus. Coloque esses problemas nas mãos do Senhor, né? Porque Deus vai cuidar de você. Eu quero convidar você para que nesta noite você passe a fazer parte do mundo sobrenatural de Deus. Do mundo sobrenatural de Deus. O melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. O prazer de Deus é abençoar você. O prazer de Deus é mudar a sua história. O prazer de Deus é te fazer feliz e próspero. Então, entregue o que você tem nas mãos do Senhor e você vai ver o mover de Deus. Entregue o que você tem. Então agora Moisés, nesse momento, ele passa por uma motivação. Primeiro no seu caráter, primeiro na sua identidade. Quem era Moisés? Era um príncipe do Egito. Um homem cheio de autoridade, um dos maiores arquitetos que construía a cidade, e agora de repente, por causa de um assassinato, ele é banido da sua terra e não pode nem voltar mais lá. Tudo que ele tinha ficou para trás, mas agora ele entregou as suas fraquezas, né, de identidade nas mãos do Senhor. Às vezes você não consegue dar um passo para frente, dar um para frente e dois para trás. Às vezes você está passando por uma luta que você questiona: Senhor, como isso vai acontecer comigo? Por que a minha situação está tão difícil? Mas nesta noite o Senhor te convida: coloque as suas causas nas mãos dele. Coloque. Moisés passou por esse problema de identidade. Ele era o príncipe. Agora ele era cuidador de ovelhas, um pastor desconhecido no meio de um povo que nem o conhecia, né? Então era o problema da identificação. Às vezes, quando a luta aperta na área financeira, a gente fica um pouco atordoado, a gente fica um pouco desanimado. Mas nesta noite eu quero dizer para você: Deus muda a situação. Deus muda a história. Entrega a sua causa na mão do Senhor. Entrega a sua dificuldade, aquela obra, aquela situação, aquela vida. Comece a colocar agora a sua identidade nas mãos do Senhor. Moisés, que era o príncipe do Egito, agora ele não era nada, mas agora Deus muda a situação, transforma ele no maior líder da história, mais conhecido de qualquer um dos faraós e qualquer um dos príncipes do Egito. Foi o que Deus fez com Moisés.
Desde o momento que ele decidiu entregar o que ele tinha para Deus, ele entregou aquela frustração. E às vezes nós vivemos frustrados, vivemos reclamando, vivemos chorando, vivemos desanimados, vivemos de cabeça baixa. Às vezes vivemos sem querer dar uma força, às vezes te anima num dia, mas no outro bate aquele desânimo, bate aquela tristeza. A identidade do Espírito Santo está com você. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou te levantar, eu vou te levantar, eu vou te levantar. Quantos podem glorificar ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Agora, o cajado, né, significa também o sustento. Moisés vivia daquele rebanhozinho que ele tirava uma porcentagem ali, não sei qual era a porcentagem que o seu sogro dava para ele, porque o rebanho nem era dele, era do sogro. Então creio talvez que ele tirasse uma porcentagem pequena. A sua vida material estava, quem estava acostumado com a vida no palácio, agora viver daquela maneira, né? É difícil. Ter tudo na mão, agora tem que trabalhar para os outros. Mas agora Moisés entregou nas mãos do Senhor a sua crise financeira, a sua crise existencial. E Deus abençoou Moisés de tal forma que foi através dele que Deus deu a terra prometida para o povo. Foi através dele que Deus usou, e onde Moisés colocava, Deus prosperava. Deus fez cair pão do céu. Deus fez sair água da rocha. Deus fez vir codornas, né? E o povo comeu. Eu acho até interessante o senso de humor de Deus. O povo estava com saudade da cebola do Egito. Vamos voltar, vamos levantar outro líder, porque lá no Egito pelo menos a gente tinha comida. Aqui a gente não tem nem cebola. Ai, que saudade da cebola do Egito. Acho que é por isso que eu não gosto de cebola. E agora Deus fala assim: Moisés, fala com o povo que amanhã vou mandar tanta codorna, o que Deus falou. Vocês pegar lá na Bíblia e ver que eles vão comer tanta codorna que vão botar até pelo nariz. Então é assim que Deus faz, irmãos. No teu momento de dificuldade, seja qual for a crise financeira que você esteja passando, Deus vai mover. Deus está entrando lá naquela causa, Deus está entrando naquele propósito, Deus está entrando naquela situação, Deus está entrando naquela justiça, Deus está entrando naquele currículo. Porque o cajado na mão de Moisés era a percentagem de um mísero rebanho. Agora Deus coloca ele na prosperidade, né? E agora o cajado também simboliza liderança, o seu caráter. Deus mudou o caráter de Moisés. Deus mudou a história de Moisés, o transformando. Senhor, eu não sei falar, um homem tímido, escondido, né? Que não poderia voltar no Egito, senão ele ia ser morto. Agora ele entra pela porta da frente, bate lá no palácio. Quem é que está aí? É Moisés. Ele, eu sou, mandou vir aqui tirar meu povo. Deixa meu povo ir. Deus dá autoridade. Deus te reveste de autoridade espiritual. E nesta noite, seja qual for a situação que você está passando, Deus está dizendo para você: é aquilo que você tem na mão que Deus quer fazer. Você não precisa esperar outro tipo, mas entregue agora as suas causas nas mãos do Senhor. Aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, peça ao Senhor um renovo, peça ao Senhor que mude a sua história. Peça ao Senhor uma nova identidade, peça ao Senhor uma mudança na sua área espiritual, na sua área sentimental, na sua área financeira, na sua área familiar. Porque o nosso Deus é o Deus que muda a história. O nosso Deus é o Deus que muda a situação. E agora Moisés se torna o maior líder. O maior líder, e através de Moisés, Deus tira
O povo do Egito, depois de 430 anos de cativeiro. Eu não sei qual é o problema na sua casa, na sua família, na sua história, mas Deus quer usar você para mudar essa situação. Deus quer usar você. Se você está passando nesse vale, saiba que esse vale não é para a morte, esse vale é para honra. Deus vai te honrar, Deus vai abençoar você, Deus vai mudar a sua história.